Olá, irmãos, graça e paz. Estamos começando mais um estudo bíblico com a graça de Deus. Nós vamos dar sequência à série de mensagens Fé Aprovada, um estudo expositivo sobre a carta de Tiago. A cada semana nós temos a oportunidade de avançarmos no estudo dessa carta. Uma carta riquíssima que tem várias lições para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. E nesta ocasião eu gostaria de compartilhar com você mais uma porção desta carta do Novo Testamento. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo bíblico, eu gostaria de convidar você e toda a sua família para participarem conosco no próximo domingo da última mensagem da série Histórias de Família. Reúne a sua casa, reúne a sua família e participe conosco dessa série de mensagens, Histórias de Família. E no próximo domingo nós teremos a última mensagem dessa série, pois no mês de junho nós vamos iniciar a comemoração dos 30 anos de organização da Sexta Igreja. Então participe, esteja envolvido com as programações e atividades da nossa igreja. Lembrando que no dia 6 de junho, às 17 horas, nós vamos retornar com os nossos cultos presenciais. E você poderá estar conosco no próximo dia 6 de junho, a partir das 17 horas, dando início ao aniversário de 30 anos da Sexta Igreja. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, nós vamos ler os versos 4 a 10. Nós chegamos agora na segunda parte do capítulo 4. Na semana passada nós iniciamos o estudo desse capítulo e hoje nós daremos sequência. Tiago, capítulo 4, versículos 4 a 10. Por favor, acompanhe comigo a leitura do texto que aparecerá no seu vídeo. Nos diz assim: aquele infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Meus irmãos, aqui no capítulo 4, Tiago nos ensina que nós estamos em guerra. E a guerra que nós estamos vivendo é uma guerra pessoal, ou seja, uma guerra contra nós mesmos. Tiago, no início do capítulo 4, ele já nos disse que a carne limita contra o espírito. Nós vivemos uma batalha espiritual. Devido à queda da humanidade, lá em Gênesis capítulo 3, nós sabemos que a nossa natureza é uma natureza pecaminosa, uma natureza declinada ao mal, ao pecado. E muitas vezes o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, mas o mal que nós não poderíamos fazer, esse nós realizamos. E Tiago aqui então no capítulo 4, ele vai dar algumas orientações, ele vai mostrar para nós que nós vivemos essa guerra espiritual. E Tiago vai dizer que nós precisamos tomar muito cuidado com o mundanismo, esse sentimento contra Deus, esse sentimento contra a palavra do Senhor. E nós, como discípulos de Jesus, nós precisamos nos posicionar contra esse mundanismo que quer fazer com que nós assumamos valores e princípios contrários à palavra de Deus. E Tiago aqui no capítulo 4, ele vai nos ensinar como que nós podemos combater esse mundanismo que está diante de nós
e que, como discípulos de Jesus, precisamos lutar contra ele. Queridos, e no versículo 4, Tiago nos disse: fiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Tiago nos ensina aqui que aqueles que querem ser amigos do mundo constituem-se inimigo de Deus. Não tem como você abraçar o mundanismo e ao mesmo tempo servir a Deus. Aqueles que cedem aos prazeres do mundo, de acordo com Tiago, se tornam inimigos declarados de Deus. E aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago é muito claro ao deixar aqui para nós que o papel do cristão, o papel do crente, é de fato ser amigo exclusivo de Deus. A amizade com o mundo é uma espécie de adultério espiritual. Nós sabemos que o mundo no qual nós vivemos, ele está em constante inimizade contra Deus. Não há neutralidade. Esse mundo a cada dia está se perdendo nos seus princípios, nos seus valores. E vale lembrar que quando Tiago fala aqui a respeito de mundo, ele não está falando da natureza, da criação de Deus, mas ele está falando desse sistema corrompido, esse sistema anti-Deus, esse sistema que abraça valores e princípios que contrariam a verdade do Senhor. E no versículo 5, Tiago continua: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Queridos, esse é um dos versículos mais difíceis de interpretação aqui da carta de Tiago. Esse versículo que eu li, ele está na versão da Revista Atualizada. Mas de acordo com alguns estudiosos, a melhor versão seria a NVI, a Nova Versão Internacional, que diz assim: é com zelo que anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Interessante é que na Nova Versão Internacional, a palavra ciúme é traduzida por zelo, e de fato essa é a melhor tradução para esse versículo 5 do capítulo 4. A palavra zelo, ela pode ser usada aqui nesse contexto bíblico. E o Espírito, aqui como nós podemos ver no verso 5, na Revista Atualizada, ele está em letra maiúscula, sugerindo para nós que o Espírito aqui é o Espírito de Deus. Mas no grego, a palavra Espírito é a palavra pneuma, que pode ser tanto o Espírito de Deus quanto o Espírito do homem. E nós poderíamos dizer, poderíamos interpretar aqui que no versículo 5, Tiago está falando não do Espírito de Deus, mas sobre o Espírito do homem. O Espírito aqui pode ser entendido como o Espírito que nós recebemos de Deus. Deus nos deu o Espírito e devido à queda, esse Espírito cobiça grandes ciúmes e desejos mundanos. Nós sabemos que nós estamos vivendo essa guerra interna. Muitas vezes o nosso espírito, devido à queda humana, devido a essa natureza pecaminosa, ele deseja as coisas terrenas, as coisas desse mundo. E é por isso que nós vivemos essa guerra intensa. Uma hora nós queremos agradar a Deus, em outro instante nós estamos pecando e desobedecendo ao Senhor. Então nós poderíamos dizer que aqui no versículo 5, Tiago está nos ensinando que o espírito humano, ele anseia em buscar aquilo que não agrada ao Senhor, ao Deus da nossa vida. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago, aqui no versículo 6, ele está usando como referência o texto lá de Provérbios, capítulo 3, versículo 34. E nós aprendemos aqui com Tiago que a graça de Deus é maior do que as paixões do mundo. Se nós queremos ter uma vida espiritual vitoriosa, se nós queremos nos livrar dos prazeres desse mundo, se nós queremos nos livrar dos desejos do nosso espírito, nós precisamos confiar na graça de Deus. Devemos apegar a essa graça e confiar no Senhor para que assim nós sejamos libertos da presença do pecado. É fato que Cristo Jesus nos libertou do poder do pecado.
não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas ainda hoje nós precisamos lutar contra a presença do pecado que está diante de nós. Essa presença que nos assedia, essa presença que muitas vezes atenta o nosso coração e em algumas circunstâncias nos faz tropeçar diante do Senhor. No entanto, Tiago vai nos ensinar aqui que essa graça, ela não está disponível a qualquer pessoa, e sim aos humildes. É por isso que Tiago nos diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste àqueles que são soberbos, àqueles que são autossuficientes, aqueles que querem controlar a sua própria vida. Mas aqueles que são humildes, que são dependentes de Deus, que entendem que sem Deus nada podem fazer, esses recebem da graça de Deus para vencerem o mundanismo, para vencerem as forças do pecado contra nós. E a partir do versículo 7, Tiago vai nos fazer um convite, um apelo, para que nós humilhemos da presença do Senhor. E a partir do versículo 7, Tiago vai usar 10 imperativos, nos chamando, nos convidando a humilharmos na presença do Senhor. No versículo 7 ele diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus. E ele continua no verso 3, mas resisti ao diabo. No verso 8 ele diz: chegai-vos a Deus, purificai as mãos, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, conforme está no versículo 9. Converta-se o vosso riso em pranto. E no versículo 10 ele diz: humilhai-vos na presença do Senhor. Você pode conferir aí na sua Bíblia que nos versículos 7 a 10, Tiago usa pelo menos 10 imperativos. A única maneira de você vencer o mundanismo, a única forma de você vencer os prazeres da sua carne é se humilhar na presença de Deus. E no versículo 7, Tiago começa: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A ordem de Tiago aqui é que nós venhamos nos sujeitarmos a Deus, colocar-se sob a autoridade do Senhor, demonstrando obediência e respeito. É isso que nós precisamos fazer diante de Deus. Precisamos nos sujeitarmos a Ele, precisamos obedecer ao Senhor, precisamos nos humilhar na presença do nosso Deus. E no versículo 7, Tiago continua: mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A segunda ordem de Tiago aqui é resistirmos ao inimigo das nossas almas. E resistir ao diabo aqui é resistir ao mundanismo, uma vez que Satanás é aquele que articula todos os princípios desse mundo, todas as regras desse mundo. O apóstolo João vai dizer que esse mundo jaz do maligno, que esse mundo tem como príncipe Satanás. E Satanás é aquele que está por detrás do espírito mundano, é aquele que leva as pessoas a se ocuparem com as coisas do mundo. Resistir ao diabo é dizer não ao diabo, mas não é dizer apenas com palavras: diabo, saia daqui, saia da minha presença. Mas é você tomar decisões firmes contra a tentação, contra os prazeres deste mundo. E no verso 8, Tiago diz: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. O convite de Tiago aqui é que nós nos acheguemos ao Senhor, que nós nos aproximemos do nosso Deus. Esse é o terceiro imperativo de Tiago aqui nesse capítulo 4. E ele continua: purificai as mãos. Interessante é que essa ordem de Tiago aqui não está relacionada a lavar literalmente as mãos. Tiago aqui ele está usando uma linguagem simbólica. As mãos aqui são símbolos daquilo que nós fazemos. Então o que Tiago quer ensinar aqui é que nós devemos parar de fazer aquilo que está errado. Você precisa abandonar alguns pecados, você precisa abandonar algumas práticas. Esse é o convite de Tiago para nós: purificai as mãos, pecadores. O interessante é que aqui é a primeira vez que os crentes são chamados de pecadores. Tiago, nos nossos dias, ele não seria um pregador popular, porque aqui é a única vez nas Escrituras Sagradas
que os crentes são chamados de pecadores. E de fato nós somos pecadores, como Tiago nos diz aqui. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Lá no capítulo 1, Tiago falou a respeito desse ânimo dobre. O ânimo dobre é uma expressão que significa alguém que tem duas almas, que é inconstante, que uma hora está agradando a Deus, outra hora está fugindo da presença de Deus. É uma pessoa que tem um espírito de ânimo dobre, ele está dividido, ele não é constante naquilo que ele faz, ele não busca o Senhor constantemente. E para esses que são de ânimo dobre, para aqueles que estão divididos, não sabem o que fazer, que são inconstantes, Tiago diz que eles precisam limpar o coração. E no versículo 9, Tiago continua com seus imperativos: afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. O mundanismo fecha os nossos olhos para não enxergarmos a nossa realidade espiritual. E a ordem de Tiago aqui no verso 9 é que nós venhamos nos afligir, lamentar e chorar. Eu sei que há momentos da nossa vida que nós podemos nos alegrar, há momentos da nossa vida que podemos festejar, mas aqui no versículo 9, ao contrário disso, Tiago está dizendo que nós precisamos nos afligir, lamentar e chorar. Diante desse mundanismo, diante desse pecado que nos assedia, diante desse espírito decaído que muitas vezes atrai o nosso coração a realizar as coisas que não glorificam o nome de Jesus, Tiago aqui, ele nos convida a nos afligir, nos lamentar e chorar. É tempo de chorar, é tempo de lamentar, é tempo de afligir, é tempo de você colocar diante de Deus a sua tristeza, a tristeza pelo pecado, a tristeza por ter essa natureza decaída, essa natureza que muitas vezes quer lutar contra Deus. E o mundanismo, os prazeres desse mundo, em vários momentos quer fechar os nossos olhos para que nós não enxerguemos a nossa realidade espiritual. Nós estamos vivendo uma realidade espiritual que de fato o choro é importante, as lágrimas são importantes, a lamentação é necessária, a aflição precisa ser uma realidade. Que no nome de Jesus, que nesse tempo difícil que esse mundo vive, que nesse tempo em que as pessoas estão cada dia mais contrárias a Deus, nesse tempo em que nós estamos guerreando contra a nossa própria carne, é tempo de você chorar, é tempo de você se lamentar, é tempo de você se afligir diante dessa tristeza trazida pelo pecado. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. E no versículo 10, Tiago diz: humilhai-vos da presença do Senhor e Ele vos exaltará. Todos os demais imperativos aqui do capítulo 4 estão relacionados a essa humilhação. Precisamos nos humilhar na presença do Senhor. Quando Tiago diz que nós devemos lamentar, chorar, nos chegar a Deus, purificar as mãos, tudo isso que ele falou a respeito dessa humilhação. E no versículo 10, Tiago nos diz: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Todos os demais imperativos aqui do capítulo 4 estão relacionados a essa humilhação. Precisamos nos humilhar na presença de Deus. Precisamos chorar, precisamos purificar as nossas mãos, precisamos limpar o nosso coração para que nós humilhemos na presença do nosso Deus. A única maneira de você vencer o mundanismo é se humilhar diante do Senhor. E depois dos imperativos, Tiago nos apresenta 3 promessas. No verso 7 ele nos diz: mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós precisamos resistir ao diabo. E o que é resistir ao diabo? É colocar o diabo para correr. Sujeitar-se a Deus e se humilhar diante dele faz com que o diabo fuja diante de nós. Então, se você precisa resistir ao inimigo da sua alma, a única maneira de você vencê-lo é se humilhando na presença do Senhor. No verso 8, Tiago diz: chegai-vos a Deus
e ele se chegará a vós outros. Essa é a segunda promessa aqui do capítulo 4. Na medida que nós chegamos a Deus, Ele se achega a nós. Na medida que você se humilha diante do Senhor, Ele vem ao seu encontro. Deus vem ao nosso encontro para nos consolar, para nos fortalecer, para nos dar forças, para que vençamos esse mundanismo que está diante de nós. E no versículo 10, nós encontramos aqui a última promessa do capítulo 4. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. O único caminho para que nós sejamos exaltados, para que nós sejamos reconhecidos por Deus, é o caminho da humilhação. Se você quer ter uma vida cristã fortalecida, se você deseja viver um cristianismo real, pleno, se você quer honrar a Deus acima de todas as coisas, se humilhe na presença dEle. Esse é o caminho da maturidade cristã. Para que tenhamos uma vida extraordinária, é importante humilharmos na presença do Senhor. O único caminho para nos livrarmos do mundanismo é a graça de Deus. Essa graça que nos assiste, essa graça que nos consola. E na medida que Deus vai nos concedendo essa graça, na medida que Deus vai operando na nossa vida, nós temos a oportunidade de nos humilharmos diante do Senhor. Se Deus nos concede a graça, o nosso papel é nos humilharmos diante dEle. Recebendo da graça de Deus, humilhando na presença de Deus, nós vamos vencer o mundanismo, nós vamos vencer o pecado que nos assedia, a tentação que muitas vezes quer nos engolir, essa tentação que em vários momentos da nossa vida quer prejudicar o nosso relacionamento com o Senhor. Que no nome de Jesus, que Deus lhe conceda graça, que você continue sendo um crente vitorioso, que você continue firmado na rocha e que os seus pés continuem declarando a glória de Deus. E a única maneira de nós vivermos de forma excelente, a única maneira de nós exaltarmos a Jesus é mediante a sua graça e mediante a humilhação que precisamos demonstrar diante do nosso Deus. Que Deus abençoe sua vida, que você continue crescendo na presença de Deus, que você continue se sujeitando ao Senhor, que você continue se achegando ao Deus Criador, para que Ele te abençoe e que a palavra dEle continue sempre firme sobre o seu coração. Nós estamos encerrando o nosso estudo bíblico. Se Deus permitir, na próxima semana nós estaremos de volta com mais uma mensagem, com mais um estudo da série Fé Aprovada. Vamos orar, vamos encerrar o nosso estudo bíblico pedindo ao Senhor que nos dê graça, que nos abençoe, para que possamos vencer esse mundanismo, para que venhamos vencer todas as dificuldades espirituais que esse mundo sistema tem trazido aos nossos corações. Oremos. Querido Deus, muito obrigado pela nossa vida. Te agradecemos porque fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós te agradecemos, ó Deus, porque podemos buscar a Tua graça e confiar nela, sabendo, ó Deus, de que a Tua graça vai nos dar forças para vencermos o pecado, o mundanismo, os prazeres desse mundo. Nos ajude, ó Deus, para que a cada dia nos humilhemos na Tua presença e que sejamos, ó Deus, crentes segundo o Teu coração, que amam o Senhor acima de todas as coisas e que não sejam apenas ouvintes do Evangelho, mas praticantes. Fique conosco, abençoe a nossa noite, nos dê um tempo de descanso. Abençoe, ó Deus, cada irmão e irmã, ó Deus, que estão nos acompanhando. Que a graça do Senhor esteja sobre a vida de cada um deles. É que nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Deus abençoe a sua vida e, se Deus permitir, na próxima semana nós estaremos juntos mais uma vez. Uma boa noite e até logo.